Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo à resolução do Simulado Aberto 2, tá bom? Parte de raciocínio lógico com o professor Douglas de Souza, aqui no canal do professor Isaqueu Silva, canal do Estou Preparado, plataforma do Estou Preparado, beleza? Então, agora a gente vai à resolução das 10 questões de raciocínio lógico. Obviamente, a gente tem um bom simulado, tá bom? A gente teve um bom simulado aí. Elaborei boa parte das questões, então são questões inéditas. Espero que você tenha gostado. É um simulado que serve como um bom termômetro para a prova, tá bom? Acredito que venha por aí, nesse nível. Talvez acrescente mais aí uma ou duas questões de probabilidade e análise combinatória, mas o nível do simulado é praticamente o nível da prova. Eu não forcei tanto dessa vez, como é tão comum a gente fazer nas aulas, tá bom? Agora fui um pouco mais, como é que eu posso dizer, próximo do que vai ser na prova, para que você não fique tão preocupado assim, achando que virão questões mirabolantes. Se vierem questões mirabolantes, a gente está preparado por tudo que a gente já fez por aqui, beleza? Porém, o simulado, como eu falei, é algo que está pareado com a prova, beleza? Então, primeira questão diz assim: se é verdade que, olha, ele está dando uma verdade. Questão 21 diz, ó, se é verdade que, se Zaqueu é professor de história do Estou Preparado, então todos os alunos do Estou Preparado serão aprovados da PMPE. Essa questão é muito boa porque ela envolve tanto o conectivo se então, beleza? Como um quantificador, que é o todo, quantificador universal. Tá bom. Então também é verdade que, gente, vê só, deu uma verdade e está pedindo outra verdade. Deu algo que é verdadeiro e está pedindo para você reescrever mantendo o verdadeiro. Se mantém o valor lógico, pode fazer sem medo a questão. É uma questão de equivalência lógica. A equivalência lógica tem por função primordial conservar o valor lógico da proposição original. Então, a diferença principal, como eu já falei a vocês aqui em outros momentos, entre a negação e a equivalência é que a negação ela troca o valor lógico. A negação pega algo verdadeiro, transforma em falso, pega algo falso, transforma em verdadeiro. A equivalência pega algo verdadeiro, reescreve e continua verdadeiro. Então, enunciados desse tipo aqui, que dão para você uma verdade e pede outra verdade, equivalência. Beleza, professor, equivalência da condicional sim então. Isso. Lembre que a gente tem duas formas de fazer a equivalência do sim então. A gente pode inverter as proposições, negando ambas e mantendo o conectivo sim então. A primeira forma, mais importante, a gente chama de contrapositiva, ou a gente pode negar a primeira, jogar o ou e manter a segunda. A gente tenta primeiro pela contrapositiva. Então, quem é a primeira proposição? Bom, a primeira proposição é Isaqueu é professor de história do Estou Preparado. E a segunda é todos os alunos do Estou Preparado serão aprovados na PMPE. Então, pela contrapositiva, eu ficaria se, preste atenção, essa proposição daqui é a segunda, não é? É o Q. Essa aqui é o P. Então, essa daqui vai para a primeira posição, beleza? Só que eu vou negar. Inverte e nega. Então, como é que nega todos os alunos do Estou Preparado serão aprovados na PMPE? Bom, para negar o todo, a gente tem que particularizar. O todo é geral. Então, a gente nega o todo dizendo, existe um, existe pelo menos um, há pelo menos um, beleza? Então, eu poderia dizer, se existe aluno do Estou Preparado, eu vou escrever EP, se existe aluno, se existe um aluno do Estou Preparado que não foi, tem que acrescentar o não também, tá? Que não foi aprovado na PMPE, então, agora jogo então, como é que nega? Isaqueu é professor de história do Estou Preparado. Isaqueu não é professor de história do Estou Preparado. Ou não é verdade que Zaqueu é professor de história do Estou Preparado. Só tem letra D e letra E que tem um sim então. Então vamos ler a letra D. Letra D está dizendo, se Zaqueu não é professor de história do Estou Preparado, então existem alunos do Estou Preparado que não serão aprovados. Gente, ele negou as duas proposições. Beleza, professor, mas ele não inverteu a ordem, então não é a D. A D não é uma equivalência lógica. Negou, mas não virou a ordem. Então não é equivalência.
tá bom? Ele manteve Isaqueu professor como primeira proposição. Tá, e a E? A E, ele inverteu a ordem, vê que interessante. Só que ele disse assim, ó, se nenhum aluno do Estou Preparado foi aprovado na PMPE, Isaqueu não é professor de História do Estou Preparado. Ele negou, pelo menos ele tentou negar e inverteu. Mas está errado a negação. A negação de todo não é nenhum. Então, letra E também não é. Beleza, professor, questão boa, tá muito boa. Se não foi pela contrapositiva, a gente vai então pela segunda forma. Nega a primeira parte. Como é que nega Isaqueu é professor de História do Estou Preparado? Isaqueu não é professor de História do Estou Preparado. Ou não é verdade que Isaqueu é professor de História do Estou Preparado. Tem que negar. E das que sobraram, a única que tem Isaqueu é professor de História negada é a letra B. Então, primeira questão aí, 21ª questão do seu simulado. Letra B, ó. Isaqueu não é professor de História do Estou Preparado, negou a primeira parte, ou a segunda parte fica intacta, gente. Todos os alunos do Estou Preparado serão aprovados na PMPE. Então, primeira questão, gabarito, letra B, usou a segunda forma de fazer a equivalência do sim, então. Beleza? Próximo. Lembrando que essa questão eu que elaborei, tá bom? Então, se você botar na internet, você não vai achar. Só aqui no Estou Preparado, exclusividade, com todo carinho para você. Já aproveito para convidar você para o aulão de véspera, tanto na unidade Recife como em Caruaru. Estarei com vocês lá em Caruaru, tá bom? Mas Recife, equipe top de linha também. E no aulão da PMPE de véspera, todas as questões do simulado serão inéditas, tá bom? Vou elaborar todas exclusivamente para você. Claro, obedecendo de perto o padrão da banca, mas todas questões inéditas para que a gente faça aquela previsão do que vai cair na prova e você consiga a tua aprovação. Que Deus abençoe e vamos para a próxima questão. Uma brincadeira escolar, questão inédita também, tá? Consiste em escrever em pedaços de papel todos os anagramas da palavra, de certa palavra, e em seguida colocar esses anagramas em uma urna, tá? Então, anagrama é embaralhar as letras de uma palavra. Vou escrever cada anagrama de uma palavra em pedaços de papel e jogar lá dentro da urna. Beleza. Considere que a brincadeira inicia com a palavra coronel. A palavra coronel. Beleza. Sendo assim, qual a probabilidade? Lembra, probabilidade, de modo simples, é o que eu quero sobre o total. Então, qual a probabilidade de sortearmos uma palavra dessa urna e ela ter as letras C e R separadas? A probabilidade, ficou estranho aqui, tá? Mas seria, qual a probabilidade de sortearmos uma letra dessa palavra e ela ter as letras C e R separadas? Essa probabilidade é de aproximadamente, tá? Falta só melhorar ali o português, mas com uma questão boa. Bom, primeiro, qual o total de anagramas da palavra coronel? Ah, professor, a palavra coronel tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, o total de anagramas é 7 fatorial, dividido por, a letra O se repete 2 vezes. Então, tenho que dividir por 2 fatorial. Como que calcula 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. A gente já sabe que esse resultado é 5.040. O 7 fatorial está daqueles fatoriais, tá? É o limite, até o 8 também, mas é até ele, do 1, 2. Lembrando, gente, 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Do 1 fatorial até o 7 fatorial, eu aconselho o meu aluno a ter decorado para agilizar o seu tempo, tá? 2 fatorial é 2. Essa divisão é 2.520. Ou seja, na urna, há 2.520 pedacinhos de papel. Bota as criancinhas para fazer, para entreter ela, né? Então, o total de palavras aqui, 2.520. Agora, o que eu quero é que eu tenha as letras C e R separadas. Mas a gente já sabe, as letras C e R separadas, se eu for contar dessa forma, vai dar um problema grande. Porque, ó, 7 letras da palavra coronel. Se eu botar a C aqui, posso ter o R aqui, aqui, aqui. O que importa é estar separado. Tá, professor, então o que a gente faz? A gente faz o que a gente não quer. É sempre assim, gente, ó. Em questões de probabilidade combinatória, quando achar que está difícil o que a questão está pedindo, faça o que ela não está pedindo. O que é que ela não quer? Ora, eu quero C e R separadas. Bota C e R juntas. Ah, professor. Então, isso aqui vai se comportar como uma única letra. É o que a gente chama de bloco. Beleza, professor. Então, sobrou uma letra, perdão, sobraram ainda as letras O, N, E e L. Então, eu vou permutar uma letra, isso aqui conta como uma letra,
2, 3, 4, 5, 6. Então, total de anagramas com C e R juntas, 6 fatorial. Dividido por, o O continua se repetindo por 2 fatorial. Mas, professor, não precisa ser C e R nessa ordem. Podia ser RC. Então, ainda tem que multiplicar aqui por 2. Se você está vendo, 2 fatorial dá 2, que cancela com esse daqui. Se não está vendo, você faz a continha com mais calma, não tem problema nenhum. Então, há 720 anagramas, que é o 6 fatorial, em que C e R estão juntos em qualquer ordem. Beleza, professor. O que é que a galera pode ter errado aí no simulado? Botar de 720 sobre 2.520. A pergunta não é essa. O que eu quero é C e R separados. Então, pensa, o total é 2.520 e juntos eles estão em 720. Separados, então, eu pego 2.520 e tiro 720, ou seja, isso dá para a gente 1.800. Então, 1.800 em 2.520. Posso cancelar um zerinho aqui. Sobra 180 dividido por 252. Se você quiser, dá para dividir por 9. Como é que o senhor sabe? Somos dígitos do 180. 1 mais 8 mais 0, 9. 9 dividido por 9. Somos dígitos do 252. 2 mais 5 mais 2, 9. 9 dividido por 9. O critério para saber se divide ou não por 9 é somar os dígitos e ver se o resultado divide por 9. Se você soma os dígitos e o resultado divide por 9, o número também divide. 180 por 9 dá 20. 252 por 9 dá 28. 28, meu Deus. Dá 28, né? Ainda dá para simplificar aqui por 2 e por 2, ficando 10 sobre 14. E agora a gente divide. 10 dividido para 14. Vou fazer aqui. 10 dividido para 14 não dá, a gente coloca 0, para cá, fica 100. Dentro do 100 cabe quantos 14? Acho que cabe 7, né? 8 passa. 7 vezes 14, ó. 14 vezes 7. Vai dar 28, sobe 2. É isso aí. Então vai dar 0,7 aproximadamente, gente. Como é que coloca isso para porcentagem? Multiplica por 100, professor. Então 70% aproximadamente. Qual o gabarito que fica mais próximo? 71. E a gente fica com letra D na questão de número 22 do nosso simulado aberto PMPE. Questão 23, outra questão inédita. Quantos são os anagramas da palavra Douglas? Então coloca aqui, Douglas. Douglas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, em que as vogais aparecem em ordem alfabética entre si, as consoantes também estão em ordem alfabética entre si, mas não há necessidade das vogais estarem juntas nem as consoantes. Tá bom. Então, eu tenho 7 letras e eu quero saber quantos anagramas dessa palavra eu tenho em que, quando eu olho as vogais, elas estejam em ordem alfabética. Quando eu olho as consoantes, elas estejam em ordem alfabética. Não precisam estar juntas. Mas um possível exemplo aqui seria, começa com a letra O aqui e a letra U aqui. Ah, peraí, professor. Vamos com calma. A primeira vogal é O, a segunda é U, tá em ordem. Beleza. Agora vamos olhar para as consoantes. D, G, L, S. D, G, L. Tá faltando uma letra. Ah, perdão, gente. Eu tenho mais uma vogal, né? Tem O, U e A. Então, a ordem seria o A aqui, por exemplo. Um exemplo, tá? O O aqui e o U aqui. Quando eu olho para as vogais, estão em ordem. Agora eu vou para as consoantes. D, G, L e S. O que ele está dizendo é, ó, bate o olho agora nesse anagrama e olha para as consoantes. Estão em ordem alfabética? Então, ó, D, depois o G, depois o L, depois o S. Tá. Agora bate o olho e olha só para as vogais. Ah, professor, também estão em ordem. Beleza. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Pensa. Se fosse para calcular o total de anagramas da palavra Douglas, como tem 7 letras, seria 7 fatorial. Só que eu vou dividir por, presta atenção, quando eu pego A, O e U e olho para essas letras, eu te pergunto, de quantas formas essas letras podem se mexer entre si? Ah, professor, de 3 fatorial formas. Tá. Só que dessas formas que se mexem, A, O, U, A, U, O, só para você entender, O, U, A, O, A, U, A, O, eu troquei aqui, mas U, A, O, beleza. Ó, dessas 6 formas que aparecem, só uma está em ordem alfabética, que é a primeira. Aqui dentro está contado as 6, mas só uma interessa. Então eu tenho que dividir por 6. Ou seja, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Ô professor, e as consoantes? São D, G,
L e S. De quantas formas essas consoantes se mexem? De 4 fatorial formas. São 4 letras, mas só uma interessa. Tem que dividir por 4 fatorial. Quer que fique mais fácil? Quero, professor. Veja. Como só interessa para a gente uma ordenação das vogais, então é como se elas fossem iguais. Ah, professor, porque só interessa uma ordenação. Então é como se eu tivesse ó, vogal, vogal, colocar assim, vogal, consoante, 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 consoante. Ah, professor, assim fica fácil. Por quê? É uma palavra que tem 7 letras, então 7 fatorial, mas o V de vogal se repete 3 vezes, por isso divide por 3 fatorial, e o C se repete 4 vezes, por isso que divide por 4 fatorial. Beleza. Agora eu vou abrir o 7 até o 4, então 7, 6, 5, 4 fatorial, 3 fatorial vezes 4 fatorial. Quem que eu cancelo nessa brincadeirinha? O 4 fatorial. Esse cara aqui, ó, 3 fatorial é 3, 2, 1, dá 6. Então cancela aqui também, ó. Ô professor, o senhor cortou o 3 com 6? Não, eu cortei o 3 fatorial, que é 6 com 6. Se tá ruim para você, reescreve. 7, 6, 5 e o 3 fatorial dá 6. Beleza, sobrou 7 vezes 5, que é 35. Gabarito, portanto, letra E, na questão de número 23. Beleza? Número 24. Considere as seguintes afirmações. Então, tenho 4 afirmações. A partir dessas informações, é correto afirmar que, preste atenção, a OCP gosta de, Instituto OCP gosta desse tipo de problema. Inclusive, a questão é deles agora. Não é autoral. Vê só. Deu 4 afirmações, beleza? E a gente não sabe se são verdadeiras ou falsas. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Ah, professor, a gente vai assumir que tudo é verdadeiro. Sempre pode fazer? Sempre. Agora, se a questão disser, dadas as proposições a seguir, sabe-se que a primeira é verdadeira e as outras são falsas. Aí você vai fazer o que ela está mandando. A primeira V e todas as outras F. Se ela não diz nada, considere as afirmações. Você assume que tudo é verdade. Beleza, professor. Então, vou assumir que a primeira é verdadeira. Vou colocar aqui. Verdadeira, verdadeira e verdadeira. Ou seja, o valor lógico tem que dar verdadeiro. Vou destacar os conectivos. O primeiro conectivo é se então. Ô, professor, se não tivesse o então, se Ana for atriz, vírgula, a mãe de Ana não conhecerá Paris, ainda seria bicondicional? Condicional só, perdão. Seria, gente. A vírgula ali, se aparece o se, o então tá junto, implicitamente ou explicitamente. Mesmo que ele não apareça, ele tá lá. Da mesma forma, se disser Ana for atriz, ou Ana é atriz, então a mãe de Ana não conhecerá Paris, o i está sendo omitido, mas está tranquilo. Lembrando que se então é a mesma coisa de somente se. Não se somente se, somente se. Então, tipo, Ana é atriz, somente se a mãe de Ana não conhecerá Paris. É a mesma coisa. Escreveu se então, que é o clássico, ou escreveu somente se, é a mesma coisa. Beleza. Bom, destaca os conectivos. Se então aqui também. Aqui eu tenho ou. E aqui eu tenho i. Beleza, professor. Feito isso, agora eu vou destacar as proposições, tá? Vou pegar aqui uma coisinha mais leve. Feito isso, ó, assumiu que tudo é verdade, destacou aí quais são as proposições e os conectivos. O que é que eu vou fazer, professor? A gente vai buscar o conectivo mais fácil que a gente tem de julgar a verdade. Qual o conectivo mais fácil aí de julgar a verdade? Professor, é o i. Por quê? O i, a conjunção, só é verdade se ambas as partes são verdades. Se tudo é verdade. Ah, professor. Então a gente vai olhar logo para o i. Sempre procurar o mais fácil. Então aqui tem que ser verdade e aqui tem que ser verdade para que o i dê verdade. Então, Ana não será atriz. Tá. Onde que tem algo parecido com Ana não será atriz? Ah, professor, tem aqui em cima, ó. Isso aqui, Ana for atriz, aqui embaixo a gente já sabe que Ana não será. Então aquilo ali é falso. Beleza. Ó, Pedro não passará no concurso. Opa, aqui está dizendo que Pedro passará no concurso. Só que eu já sei que ele não passará, então isso aqui é falso. Como eu estou no ou e eu quero ter verdade, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Se os dois forem falsos no ou, dá falso. Logo, a mãe de Ana não conhecerá Paris, tem que ser verdadeiro. Porque se for falso, vai dar 2 falsos. Tá. Mas então, professor, aqui, ó, a mãe de Ana não conhecerá Paris, como é a mesma frase, é verdadeiro. Rita não será bailarina, então precisa ser verdadeira. Por quê, professor? Porque na frase 2,
A gente está no conectivo se então. Se a primeira parte é verdadeira e a segunda fosse falsa, eu cairia no caso Vera Fischer, que é o único caso que o se então é falso. O se então só é falso se a primeira parte é verdadeira e a segunda parte for falsa. Então, Rita não será bailarina, tem que ser verdade. Beleza, professor. E aqui a gente tem algo verdadeiro. A gente já sabe, tá? Da proposição 2, a gente já sabe que... Opa! A gente já sabe que aquilo ali é verdadeiro. Ô, professor, essa primeira aí, ó, tá tendo uma verdade e uma falsidade. Mas, gente, tem que ser na ordem. Primeira verdadeira e a segunda falsa. É o único caso. Tá bom. E agora? Agora, outro cuidado que tem que ter nessas questões da OCP. As alternativas também precisam ser julgadas, ó. Conectivos e, ou, e o i. Tem que julgar os conectivos, tá bom? Então vamos lá. Rita não será bailarina. Ó, professor, aqui eu sei que é verdadeiro, ó. Beleza. Ana não será atriz. Aqui é verdadeiro, ó. Duas verdades no i dá o quê? Verdadeiro. Opa, letra A é o gabarito. Ô, professor, e se eu sair julgando todas as outras? Não vai dar correto. Você vai encontrar falso. Por exemplo, olha para a letra E, só para você entender. Pedro não passará no concurso. Ó, Pedro não passará é verdadeiro. Ana será atriz. Opa, Ana não será. Ana será atriz aqui é falso. Ó. Um verdadeiro e um falso no i dá falso. A questão está pedindo o que é correto afirmar. Então, letra A, beleza? Próxima. Rita chegou no elevador de um prédio comercial de 5 andares. Então, faça um desenho, entendeu? Eu gosto de fazer um desenho. O visual ajuda demais a gente a resolver o problema. Vamos considerar que aqui é o térreo. Beleza, professor? Aqui é o térreo. Chegou no prédio. Então, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto e quinto andares. Beleza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ela ia para o quinto andar. Então, Ana já vai para o quinto andar. E estava com pressa. Ou seja, sobre Rita, você não tem que fazer nenhuma escolha. Porque ela já vai para o quinto andar. Tá bom. Havia outras 4 pessoas esperando o elevador. Então, tinha pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Vou botar aqui mais para baixo um pouquinho. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Beleza. Então, vamos destacar aqui as pessoas. Esperando o elevador. Tá lá com Rita. Ela pensou que seria muito azar se cada uma daquelas pessoas fosse ao primeiro andar, outra ao segundo andar, outra ao terceiro e outra ao quarto. Ou seja, cada uma para um andar diferente do que ela vai e, portanto, atrasando a sua viagem. A probabilidade que o temor de Rita se concretizasse é probabilidade de modo simples, é o que eu quero que ocorra, sobre o total. Vamos calcular primeiro o total? O que é o total, professor? O número de formas que essas 4 pessoas, vou calcular aqui em cima, tem para escolher qual andar vai. Olha, elas estão no térreo, né? Elas têm 5 opções de andares. Então, inicialmente, a pessoa 1 pode escolher qualquer uma das 5 opções de andar. E pode ir do 1 ao 5º. A pessoa 2 também. Ô, professor, pode repetir um andar? Claro. As pessoas não podem ir para o mesmo andar, não? Pode. Então, cada uma tem 5 opções de escolher um andar. Como é I, né? A primeira vai escolher o seu andar e a segunda vai escolher o seu andar e assim por diante. A gente multiplica. Isso dá 625. Então, total de formas dessas pessoas escolherem um andar, 625. Agora, o que eu quero, vou calcular aqui embaixo de preto, calcular de vermelho. O que eu quero, não. O que eu quero é diferente. O que eu quero é que cada uma dessas pessoas escolha um andar diferente do 1 ao 4. Porque Rita que vai para o 5º. Tá. A pessoa P1 tem quantas possibilidades para escolher um andar do 1 ao 4? 4 possibilidades, professor. Eu estou restringindo a escolha agora. Tá bom. Digamos que ela escolheu o andar 3. E Rita está lá querendo ir para o 5º. Então, a pessoa 2 não pode mais ir para o andar 3. Porque Rita diz, ó, fosse uma para o primeiro andar, outra para o segundo, outra para o terceiro e outra para o quarto. Então, a pessoa 2 só pode escolher agora o primeiro, o segundo ou o quarto. Tem 3 possibilidades. Digamos que ela escolheu o primeiro. Não pode mais. A pessoa 3 só tem 2 possibilidades, perdão. O 5º elas não podem ir nessa parte que eu quero, né? Digamos que ela escolheu o 4, só sobrou o segundo. Tem uma possibilidade. Isso aqui é 4, 3, 2, 1, que dá 24. Então, há 24 possibilidades de ocorrer o que Rita teme, em um total de 625 possibilidades. Letra D.
na questão de número 5, beleza? Número 6. Considere as 3 afirmações a seguir. Tem 3 afirmações. Sabendo que Pedro não vai trabalhar, é correto afirmar aqui, ó, se são afirmações e não falou sobre o valor lógico, tudo verdade, beleza? Tranquilo, professor. Método universal para você resolver. Destaque os conectivos. Aqui é tudo se, então. Então, o único caso que não pode acontecer é o primeiro verdade e o segundo falso. Isso aqui não pode acontecer, porque senão vai dar falso. Tá bom. Vamos destacar aqui as proposições. Vou botar de verde. Aqui, ó. Pedro vai trabalhar. Clara não fica em casa. Maria vai ao supermercado. Maria vai ao supermercado. João não vai à escola. Clara fica em casa. Beleza. Lembrando, gente, que as proposições não incluem os conectivos, tá? Então, Pedro não vai trabalhar. Então, aqui está dizendo que Pedro vai trabalhar. Opa, isso aqui é falso. Professor, peraí. Se a segunda parte é falsa, para evitar o Vera Fischer, a primeira parte precisa ser falsa. Então, Clara não ficará em casa é falso. Beleza, professor. Senão ia cair no Vera Fischer. Clara não fica em casa é falso. Aqui tem que ser falso pelo mesmo motivo para evitar o Vera Fischer. Maria vai ao supermercado é falso. Então aqui é falso também. Ah, professor, tudo para evitar o Vera Fischer. Beleza? Deixa eu só conferir aqui tudo certinho. Lembrando, gente, que eu não estou ao vivo, tá? Para a galera aí que talvez esteja tirando dúvida no bate-papo. Por questões de compromisso, eu não posso estar ao vivo, tá? Então, a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para você já já. Peço desculpas e peço que entendam, tá bom? Por questões de agenda, eu preciso gravar esse simulado para vocês, tá bom? Mas a qualidade, eu acredito que é a mesma. Vocês não vão se arrepender, né? Estou gravando praticamente na hora que o simulado está rolando aí, o início, mas eu não posso estar com vocês ao vivo, tá? Beleza, professor. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Letra A. Clara não fica em casa. Opa, Clara não fica em casa é falso. Então, não posso tirar essa conclusão na questão de número 26. Maria vai ao supermercado. É falso também. João vai à escola. Opa, João não vai à escola é falso. Então, João vai à escola. Acabou. Letra C é o gabarito. Verdadeiro. João não vai à escola. Falso. Clara vai ao supermercado. Falso. Beleza? Por que, professor? Clara vai ao supermercado é falso. Onde é que tem dizendo ali que Clara vai ao supermercado? A gente não tem como concluir isso. Não tem frase. Clara não vai ou Clara vai ao supermercado. O que dá para concluir de certeza é a letra C. João vai à escola. Beleza? 27. Além do presidente, uma mesa tem 3 diretores e 7 chefes de departamento. O presidente quer formar comissões para reuniões de planejamento que sejam formadas por 2 diretores e 2 chefes de departamento. A cada reunião de planejamento, o presidente quer que haja alguma diferença na composição da comissão. O número de reuniões possíveis de acontecerem é... Gente, entre os diretores você vai escolher 2. Como ambos serão diretores, a ordem não importa. Olhou para a questão e perguntou, bonitona, a ordem importa? Se ela te responder não, você vai usar a combinação. Então, para escolher os diretores, você tem uma combinação de qual o total de diretores? 3. Você vai escolher 2. Quer uma dica? Quando você tem combinação, quase que não sai agora, de números consecutivos, a resposta é o maior deles. Então, combinação de 3 em 2 é 3. Ah, professor, vezes. Combinação de 10 em 9 é 10. Entre os chefes, eu também vou escolher 2. Só que eu tenho 7 chefes. Então, combinação de 7 em 2. Como é que calcula isso, professor? 2 barrinhas. 7 vezes 6, 2 vezes 1. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Então, há 3 possibilidades de escolher os 2 diretores e há 21 possibilidades de escolher os chefes. Se aí eu multiplico, 63. Ficamos com gabarito. Letra D, questão de número 27. 28. Se não é verdade, se não é verdade é porque isso aqui é falso. Se não é verdade que Diogo é professor do EP, C e somente C, Douglas é professor de matemática, é correto afirmar que, peraí, ele deu algo que é falso e está perguntando algo correto, algo verdadeiro. Ou seja, é uma questão que manda você trocar o valor lógico da proposição original. E, portanto, é uma questão de negação. Porque deu algo falso, a OCP gosta muito disso,
Essa também é uma questão autoral. Mas deu algo falso e pediu algo verdadeiro. Portanto, a gente precisa negar. Tá bom. Professor, como é que nega o se somente se? A gente tem 5 formas de negar o se somente se. Vou lembrar com vocês aqui. Vou lembrar 4, vai. Tem uma aula, tá? Tem simulados lá no meu canal. Aqui também tem simulados sobre isso. Você pode fazer a revisão, tá? Bom, primeira forma de fazer a negação do se somente se. Repete as proposições do jeito que está e joga o ou. Então, é a forma mais simples. Então, ficaria ou, primeira proposição, segunda proposição. Então, ou Diogo é professor do EP, ou, não tem esse pontinho final aqui no EP, deixa eu apagar, ou Douglas é professor de matemática. Pronto, professor, já fez a negação? Fez. Trocou pelo ou e manteve as proposições. Agora, procura para mim no gabarito. Letra A não é. Letra A está dizendo, ou Diogo é professor do EP, ou Douglas não é professor de matemática. Isso não é uma negação. A negação usando o ou só tem 2 possibilidades. Ou você só joga o ou e repete as proposições do jeito que já estão, ou você joga o ou e nega ambas proposições. Então, ou Diogo não é professor do EP, ou Douglas não é professor de matemática. Também não tem essa. Então, para negar o se somente se, usando o ou você escreve o ou, repete as proposições iguais, ou escreve o ou e nega as duas ao mesmo tempo. Não tem essa, professor. Beleza. Vamos tentar de outra forma. Qual seria a outra forma para a gente fazer a negação do se somente se? Terceira e quarta formas. Nega só de um lado, mantém o se somente se e a outra proposição. Então, nega só de um lado. Vamos negar só Diogo é professor do EP. Então, tem uma aula assim também lá no meu canal de 1h20, o canal Matemática com Douglas de Souza, aula gratuita para você, praticamente tudo que você precisa saber sobre negação. Então, vou negar, Diogo é professor do EP. Diogo não é professor do EP. Faltou um não aqui, ó. Ah, coloquei. Diogo não é professor do EP. Se e somente se. Se você negou uma parte e manteve o se somente se, a outra fica igual. Douglas é professor de matemática. Acho que minha imagem está por cima aí, mas dá para entender. A letra B está dizendo, Diogo é professor do EP, se somente se Douglas não é professor de matemática. Ô professor, por que a B é o gabarito se o senhor escreveu de outro jeito? É que eu falei que para negar o se somente se com o se somente se, você nega de um lado só, mantém o se somente se e deixa o outro. Na opção 3 que eu escrevi ali, eu neguei Diogo é professor do EP, joguei o se somente se e deixei Douglas é professor de matemática. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Tá. Cuidado na letra E. A letra E não negou nada. Não tem essa opção. Agora, a quarta forma é exatamente a letra B. Manter Diogo é professor do EP, jogar o se somente se e negar a segunda parte. Então, 2 formas extras de negar o se somente se. Nega só de um lado, joga o se somente se e mantém o outro lado. Qual lado que eu vou negar, professor? Tanto faz. Desde que você só negue um, jogue o se somente se e mantenha a outra parte. Tem ainda a quinta forma, que é usando o se então. Não vou comentar nesse momento, para não ficar uma aula muito grande e dar espaço para os outros professores comentarem também. Mas lá no canal, e aqui também tem aula sobre negação lógica para você revisar esses tópicos, tá bom? Questão de número 29. Então, ali foi letra B. 29. Se é verdade que se Isaqueu é lindo, então Tadeu é fisiculturista, também é verdade que, olha, deu verdade, pediu verdade. Manter o valor lógico. Portanto, uma questão de equivalência lógica. Tá bom. Então, primeira parte, Isaqueu é lindo. Segunda parte, Tadeu é fisiculturista. Para fazer a equivalência do sim, então, vamos lembrar de novo. Inverte as proposições negando e mantendo o conectivo sim, então, ou nega só a primeira parte, joga o ou e mantém a segunda parte. Agora, cuidado, gente. Lá na prova ele pode escrever isso aqui assim, ó. Que ou não P. Tá certo, professor?
Tá certíssimo. O conectivo ou, ele tem uma propriedade que a gente chama de ser comutativo. Então, Douglas é rico ou Isaqueu é milionário. Isaqueu é milionário ou Douglas é rico. Dá no mesmo. Beleza? É igual. Pode inverter. O que não poderia negar o que aqui, né? Já que você nega só a primeira parte na segunda forma, joga o ou e mantém a segunda parte. Tá bom. Então vamos fazer pela contrapositiva. Então, se primeiro vem Tadeu é fisiculturista. Então, se Tadeu não é, tô negando, tá? Fisiculturista, então, como é que nega Isaqueu é lindo? Isaqueu não é lindo, ou não é verdade que Isaqueu é lindo. Então, Isaqueu, cuidado para não negar, Isaqueu é lindo com Isaqueu é feio. Não é a negação. Isaqueu não é lindo. Professor, tem esse gabarito? Tem, gente, ó. Letra C. Se Tadeu não é fisiculturista, então não é verdade que Isaqueu é lindo. Fechou? Ou você poderia dizer, nega a primeira parte, Isaqueu não é lindo, ou Tadeu é fisiculturista, seria utilizando a segunda forma. Lembrando que essa daqui, essa primeira forma tem nome, chama-se contrapositiva. Você precisa saber o nome, porque a prova pode te pedir. Agora, muito cuidado, que a galera pode ter ficado na dúvida na letra B. Se Isaqueu não é, se Tadeu não é fisiculturista, trouxe a segunda em sua forma negada, tá bom? Em sua forma de negação para a primeira parte, então Isaqueu é feio. Qual é o erro da letra B? Isaqueu é feio, não é a negação de Isaqueu é lindo. É só pensar, alguém que não é lindo necessariamente é feia ou feio? Claro que não. Pode ser uma pessoa mediana. Ah, dá para olhar. Agora, se fosse assim, se Isaqueu é aprovado na PMPE, então Tadeu é fisiculturista. Para negar usando o se então, eu poderia dizer, se Tadeu não é fisiculturista, então Isaqueu foi reprovado na PMPE. Professor, por que que Isaqueu aprovado eu posso usar reprovado para negar? Porque só há dois estágios em uma prova, por exemplo, aprovado e reprovado. Então, quando só há duas possibilidades, você pode usar o contrário para negar. Agora, feio e bonito não são palavras que são contrárias, tá bom? Então você não pode. Não só há duas possibilidades, tá bom? E para fechar, questão de número 30, questão autoral também. Isso daqui também foi. Ah, foi um bocado aqui. Beleza, questão 30. Se é verdade que todo nordestino é trabalhador, como é que eu gosto de responder essa questão? Faça um desenho. Todo nordestino é trabalhador. Tem um conjunto dos trabalhadores, beleza? E dentro tem um conjunto dos nordestinos, um conjunto menor. Pronto. Pronto, professor? Pronto. Fez isso, acabou. Porque você vai indo, item a item, vai ficar bem de boa. Se João não é nordestino, então não é trabalhador. Claro que é falso. João não é nordestino, João, quer dizer que ele está fora desse conjunto aqui, ó, dos nordestinos. Tá, então eu só sei isso. Ele pode estar aqui, ou seja, ele pode não ser nordestino e ser trabalhador. Ô, professor, mas ele não podia estar aqui? Podia, mas você não sabe onde está. Então você não tem certeza. Portanto, letra A é falso. Se Pedro é trabalhador, então é nordestino. Não, Pedro podia estar aqui, ó. Ser trabalhador e não ser nordestino. Tá bom. Paulo não é trabalhador. Opa, Paulo tá aqui. Tá fora do conjunto maior. Então não é nordestino. Com certeza, gabarito letra C, sem pensar duas vezes. Beleza? Então, passando novamente aqui rapidamente o nosso gabarito. Questão 21, letra B. Questão 22, letra D. Questão 23, letra E. 24, letra D. 25, letra... 24, letra A. Letra A. 25, letra D. 26, letra C. 27, letra D. 28, letra B. 29 e 30, letra C. Beleza, gente? Então, espero que você tenha compreendido, gostado. Forte abraço, bons estudos, que Deus abençoe e você consiga a tua tão sonhada aprovação na PMPE. Novamente, faça um convite ao pessoal para comparecer ao nosso super aulão de véspera PMPE nas unidades de Recife e Caruaru no dia 27. E também estender aqui o convite ao pessoal que irá fazer a prova de bombeiro para o nosso super aulão de véspera, dia 20, tá bom? Lá em Recife. Estarei com vocês revisando a parte de matemática e a parte de raciocínio lógico para que a gente possa aí ter um excelente resultado na prova. Então, qualquer dúvida,
Estamos à disposição. Forte abraço, acompanha a resolução, vê se eu não anotei nenhum gabarito errado aí. Continua aqui e acompanha a programação do Estou Preparado. Você não vai se arrepender e a farda vem. Forte abraço, só solta sua mão na aprovação. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.